Aos meus 82 anos, carrego o peso de uma vida inteira de segredos. Meu nome é Sueli Fonseca da Silva, e a história que preciso contar começou muito antes de eu compreender seu significado. Descobri que o homem que dividiu minha cama por 52 anos, que beijei todas as noites, que chamei de marido, era na verdade meu irmão de sangue, Nelson. Nelson, meu irmão. O choque ainda me percorre o corpo como uma corrente elétrica toda vez que penso nisso. Como é possível viver toda uma vida e não reconhecer seu próprio sangue? Como não percebi nas pequenas coincidências, nas manias idênticas, no formato das mãos que tanto se pareciam com as minhas? Dizem que o destino tem um senso de humor perverso. Finalmente decidi contar esta história. Talvez para me libertar, talvez para entender como o silêncio de minha mãe Conceição moldou toda a minha existência. Quando conheci Nelson naquele baile de São João em 1968, na pequena Ribeirão das Flores, senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era apenas atração, era como reencontrar uma parte perdida de mim. Olhei naqueles olhos castanhos e vi algo familiar, como se já os conhecesse em outra vida. "A senhora gostaria de dançar?" ele perguntou, estendendo a mão com um sorriso que iluminou todo o salão paroquial. E eu aceitei. Como poderia saber que aquela mão que segurei pertencia ao irmãozinho que não via desde os 5 anos de idade? Se Deus existe, ele assistiu a tudo em silêncio, enquanto eu e Nelson construíamos uma vida inteira sobre um alicerce de mentiras e segredos guardados dentro de um envelope que só agora, na velhice, tive coragem de abrir. Ô, minha querida, antes de começar essa prosa, deixa eu te perguntar uma coisinha. De onde é que você está assistindo esse vídeo, hein? É lá do sertão quente do Nordeste, dessas terrinhas vermelhas que a gente pisa descalça? Ou será que tá aí no meio da correria da cidade grande, com prédio pra todo lado e buzina que não dá trégua nem de madrugada? Vai me dizendo nos comentários, que eu adoro saber dessas coisas. Cada cantinho desse Brasil tem um jeitinho próprio de contar história. E a minha vem carregada de lembrança e de umas verdades que só quem vive muito tempo entende bem. Então me conta, de onde é que você tá ouvindo essa velha aqui conversar? Nasci em uma casinha simples de madeira, na periferia de Ribeirão das Almas, onde as réstias de sol entravam pelas frestas das tábuas mal ajustadas. Éramos pobres, mas não me recordo de sentir falta de nada até o dia em que minha família se despedaçou. O cheiro de café fresco pela manhã, as cantigas que mamãe Conceição sussurrava enquanto lavava roupa no tanque dos fundos, os sorrisos espontâneos de meu irmão Nelson quando brincávamos de esconde-esconde no quintal de terra batida. Tudo isso compunha o mosaico de minha primeira infância, quando a inocência ainda me permitia acreditar que a vida permaneceria assim, simples e completa. As paredes descascadas de nossa casinha guardavam segredos que só o tempo revelaria, e o armário velho onde papai Toninho escondia uma garrafa de cachaça se tornaria o símbolo do início do fim. Um dia, quando vocês crescerem, vão entender que nem sempre podemos escolher nosso destino, dizia minha mãe, enquanto trançava meus cabelos antes da escola. Se eu soubesse o quanto aquelas palavras se tornariam proféticas, talvez tivesse prestado mais atenção. Os gritos começaram numa noite de temporal. Eu tinha apenas 5 anos, mas recordo com clareza assustadora o barulho dos trovões misturado às vozes alteradas de meus pais. Nelson, meu irmão mais novo, então com 3 anos, chorava ao meu lado na cama que dividíamos, e eu o abraçava com força, tentando protegê-lo do que não compreendia. "Você bebeu todo o dinheiro da feira outra vez. Como vamos alimentar as crianças?" Mamãe gritava, sua voz embargada pelo choro. "Cale essa boca, mulher. Quem traz o sustento para essa casa sou eu", respondia papai, com aquela voz grave que me causava arrepios. Os dias seguintes foram marcados por silêncios pesados e olhares raivosos, como nuvens carregadas anunciando a tempestade que estava por vir. Mamãe começou a fazer pequenos pacotes com nossas roupas, escondendo-os embaixo da cama. Notei que ela separava apenas as minhas coisas, nunca as de Nelson. Uma tarde,
Enquanto brincava com pedrinhas no quintal, ouvi uma conversa entre meus pais que mudaria tudo. Vou embora e levo a menina comigo. Você sempre preferiu o moleque mesmo, disse mamãe com uma determinação que jamais havia notado em sua voz. Faça o que quiser, Conceição, mas o menino fica. Homem cria homem, respondeu papai, sem demonstrar qualquer emoção. Aquela noite, deitada ao lado de Nelson, sussurrei promessas que não poderia cumprir. Vou cuidar de você para sempre, maninho. Nada vai nos separar. O destino, porém, já havia traçado outro caminho para nós, e a manhã seguinte traria o rompimento que marcaria nossas vidas para sempre. Na madrugada, ainda escuro, mamãe me acordou com um dedo sobre os lábios, sinalizando silêncio. Pegue só o que couber nessa sacola pequena, filha. Vamos para a casa da sua madrinha Marlene em Três Corações, sussurrou, apressada. Olhei para Nelson dormindo tranquilamente e senti meu coração apertar. E o Nelson, mamãe? Vamos levá-lo também? Perguntei confusa. Ela balançou a cabeça, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Seu pai ficará com ele. Um dia você vai entender. Tentei argumentar. Implorei para que levássemos meu irmão, mas mamãe me puxou pela mão com firmeza. Saímos pela porta dos fundos como ladrões na noite. E a última imagem que guardo de minha casa da infância é a silhueta da casinha de madeira desaparecendo na escuridão, enquanto um caminhão de carga nos levava para longe. A viagem foi longa e silenciosa, marcada apenas pelo soluçar contido de mamãe e pelo balançar do veículo. Chegamos a Três Corações ao entardecer do dia seguinte. A madrinha Marlene nos recebeu com abraços apertados e palavras de conforto. Vocês vão ficar bem aqui, começar de novo, garantiu, enquanto nos mostrava o quartinho nos fundos de sua casa onde ficaríamos. Naquela primeira noite, chorei até adormecer, chamando por Nelson e o papai, sentindo que uma parte de mim havia ficado para trás. Os dias se transformaram em semanas. As semanas em meses, e mamãe jamais mencionava papai ou meu irmão. Quando eu perguntava, ela desconversava. Melhor esquecer, Sueli. Aquela vida acabou. Tentei escrever cartas, mesmo mal sabendo formar as letras, mas mamãe nunca as enviou. Com o passar do tempo, as feições de Nelson começaram a embaçar em minha memória, como um retrato desbotado pela chuva. O sotaque de nossa cidade natal foi substituído pelos novos trejeitos linguísticos, e até mesmo o modo de pentear meus cabelos mudou. Era como se mamãe tentasse apagar qualquer vestígio de nossa vida anterior, reconstruindo nossa identidade tijolo por tijolo. A adaptação à nova cidade foi difícil. Mamãe conseguiu emprego como doméstica na casa de uma família rica, e eu praticamente cresci sozinha, alternando entre a escola pública e a casa vazia. As outras crianças zombavam do meu jeito caipira de falar, da minha roupa remendada, do meu cabelo sempre mal cortado. Por que você nunca fala do seu pai? Perguntavam com aquela crueldade inocente das crianças. Eu inventava histórias, que ele era um marinheiro perdido no mar, um soldado em missão secreta, um homem importante que um dia voltaria para nos buscar. A verdade era que, com o passar dos anos, eu já não sabia distinguir entre minhas memórias reais e as fantasias que criava para preencher os vazios. Aos 13 anos, quando mamãe me presenteou com um diário de capa vermelha, comecei a escrever fragmentos do que conseguia lembrar da minha primeira infância, como quem tenta segurar água entre os dedos. Meu irmão Nelson adorava pés de jabuticaba. Escrevi certa vez, para depois riscar com força e acrescentar: ou seria goiaba. As lembranças se tornavam cada vez mais nebulosas, embaçadas pela distância e pelo tempo. Completei 15 anos trabalhando meio período numa mercearia para ajudar nas despesas, já que mamãe Conceição começara a adoecer com frequência. Ela nunca quis me contar detalhes sobre a doença que a consumia, mas eu percebia nos olhares dos médicos e nos sussurros das vizinhas que algo grave estava acontecendo. Numa tarde de domingo, enquanto eu passava sua roupa, ela me chamou para sentar ao seu lado. Sueli, há algo que preciso te contar sobre seu pai e seu irmão, começou com voz fraca. Meu coração disparou. Finalmente saberia a verdade, pensava eu.
Naquele exato momento, porém, uma vizinha bateu à porta trazendo um remédio que mamãe havia pedido, e a conversa foi interrompida. Ela nunca mais tocou no assunto, e eu, por medo ou respeito, não insisti. 2 meses depois, em uma madrugada gelada de julho, mamãe partiu deste mundo levando consigo todos os segredos, deixando-me completamente só aos 16 anos, sem saber que o destino já havia começado a tecer os fios que um dia me reconectariam ao passado da forma mais inesperada e dolorosa possível. Com a partida prematura de mamãe, encontrei-me sozinha no mundo aos 16 anos, uma menina mulher de luto e sem rumo. Madrinha Marlene, que já tinha seus próprios filhos e dificuldades, ofereceu o que pôde, um cantinho em sua casa e conselhos práticos sobre como sobreviver. Nunca me senti tão desamparada quanto nos dias que se seguiram ao enterro de mamãe, observando seus poucos pertences que agora me pertenciam. 3 vestidos gastos, um par de sapatos remendados, uma aliança sem par e uma caixinha de madeira contendo uma mecha de cabelo infantil que imaginei ser minha, embora nunca tenha perguntado. As noites eram o pior. Deitada no colchonete na sala de Marlene, eu desfiava minhas memórias como um terço incompleto, tentando reconstruir minha história anterior à vinda para 3 Corações. Lembrava vagamente de um quintal com galinhas, do cheiro de terra molhada após a chuva. E Nelson? Meu irmãozinho havia se tornado pouco mais que um nome, um fantasma infantil que eu não conseguia mais visualizar com clareza. A tristeza profunda de não ter mais família era temperada por uma curiosidade dolorosa. Quem seria ele agora? Teria sido bem tratado por papai? Lembraria de mim? Certas manhãs, ao passar pela praça central a caminho do trabalho, eu estudava o rosto de cada rapaz que cruzava meu caminho, imaginando se poderia ser ele, crescido e transformado. Era um pensamento tolo, eu sabia, mas nutria secretamente a esperança de um reencontro que parecia cada vez mais improvável com o passar dos anos. Com o tempo, aprendi a não mencionar meu passado. As pessoas ficavam desconfortáveis com histórias de abandono e separação, preferindo acreditar que eu era apenas mais uma órfã, sem história digna de nota. Adaptei-me à nova realidade com a resiliência que só a juventude e a necessidade proporcionam. Aos 17 anos, consegui trabalho como balconista numa farmácia do bairro e no ano seguinte já alugava um modesto quarto de pensão, finalmente independente, embora terrível e sempre solitária. A dona da farmácia, Dona Genoveva, foi minha primeira benfeitora de verdade. Uma viúva sem filhos que reconheceu em mim algo além da menina calada e trabalhadora. Ela me perguntou certa vez, quando fechávamos o estabelecimento: "Qual é seu sonho, Sueli?" Fiquei paralisada, pois ninguém jamais havia se importado com meus desejos íntimos. Sonhos eram artigos de luxo para quem tinha o estômago cheio e teto garantido, não para sobreviventes. Mesmo assim, depois de um longo silêncio, confessei que gostaria de estudar enfermagem, cuidar de outros como não pude cuidar de minha mãe em seus últimos dias. No dia seguinte, Dona Genoveva me presenteou com um livro de anatomia básica e a promessa de que, se eu estudasse nas horas vagas, ela me ajudaria a conseguir um trabalho no pequeno hospital da cidade. Durante 2 anos, dividi-me entre o balcão da farmácia e os livros emprestados, estudando à luz de velas para economizar na conta de energia. O conhecimento tornou-se meu único verdadeiro companheiro. E em cada página daqueles livros técnicos eu encontrava não apenas informação, mas propósito. Aprendi sobre o corpo humano, sobre doenças e tratamentos, sobre a fragilidade da vida e sobre como pequenos gestos podem fazer grande diferença no sofrimento alheio. Em cada doente que eu imaginava cuidando no futuro, secretamente visualizava minha mãe, meu pai ou Nelson, como se pudesse, através da profissão escolhida, compensar todos os cuidados que não pude oferecer à minha família despedaçada. A solidão dos meus dias era preenchida por esse propósito recém-descoberto e pelas histórias que começava a construir em minha mente sobre pessoas doentes que, como eu, precisavam mais do que medicamentos para se curar. Precisavam de presença,
atenção, carinho. Com muito esforço e a ajuda de Dona Genoveva, aos 20 anos consegui uma posição como auxiliar de enfermagem no pequeno hospital de Três Corações. O trabalho era extenuante. Turnos de 12 horas, pacientes difíceis, médicos arrogantes e salário mínimo. Mas pela primeira vez senti que pertencia a algum lugar. Entre curativos, medições de temperatura e administração de medicamentos, construí minha nova identidade. Sueli, a moça séria e competente que sabia acalmar os doentes com uma palavra gentil. As enfermeiras mais antigas me ensinavam os segredos da profissão que não vinham nos livros. Como confortar um moribundo, como dar notícias difíceis a familiares ansiosos, como manter a dignidade de pacientes em seus momentos mais vulneráveis. Uma dessas enfermeiras, Dona Iracema, tornou-se minha mentora e algo próximo a uma figura materna. Nas pausas para o café, ela me contava sobre sua vida, seus filhos espalhados pelo país, suas esperanças e arrependimentos. Me perguntava ocasionalmente sobre meu passado, e eu oferecia versões cada vez mais reduzidas da verdade. Era órfã, sem irmãos ou parentes vivos, uma folha ao vento sem raízes ou amarras. Era mais fácil assim, reinventar-me como alguém sem história, do que lidar com as perguntas inevitáveis sobre uma família que eu mesma mal conseguia lembrar. Queria ser apenas Sueli, a enfermeira dedicada, sem os fantasmas dos Fonseca da Silva me assombrando com suas ausências. Com o tempo, até eu comecei a acreditar nessa versão simplificada de mim mesma. Os aniversários da morte de mamãe vinham e iam, e com eles diminuía gradualmente a dor aguda da perda, substituída por uma melancolia, quase confortável em sua familiaridade. As memórias de minha primeira infância já não me visitavam com frequência, exceto em sonhos ocasionais, onde um menino de rosto indefinido me chamava por um nome que não era bem o meu. Acordava desses sonhos com o coração acelerado e um sentimento de perda renovado que demorava horas para dissipar. Aos 22 anos, eu havia me estabelecido em uma rotina previsível e solitária. O trabalho no hospital, as noites de estudo, os domingos vagando pelas ruas da cidade sem realmente pertencer a ela. Não tinha amigos próximos, além de colegas de trabalho com quem mantinha conversas superficiais, nem havia me interessado romanticamente por ninguém. Era como se uma parte de mim estivesse constantemente em estado de espera, aguardando algo que não sabia nomear. Nesse limbo existencial, recebi um dos poucos grandes sustos de minha vida até então. Uma carta. Chegou numa manhã de sábado, entregue pessoalmente por um carteiro visivelmente aliviado por finalmente encontrar a destinatária após várias tentativas frustradas. O envelope amarelado tinha o carimbo de Ribeirão das Almas e estava endereçado a Sueli Fonseca da Silva, aos cuidados do Hospital Municipal de Três Corações. Com as mãos trêmulas, reconheci a caligrafia arredondada de minha mãe. Era uma carta que ela havia escrito antes de morrer, mas nunca enviado, encontrada anos depois por algum conhecido que se deu ao trabalho de localizar-me. Foi com um misto de ansiedade e temor que rompi o lacre e desdobrei aquele papel que parecia conter finalmente algumas respostas sobre meu passado. A carta era breve e dolorosamente incompleta. Minha filha Sueli, quando você ler esta carta, provavelmente já não estarei mais neste mundo. Há coisas sobre nossa família que você precisa saber, verdades que mantive escondidas por acreditar que seria melhor assim. Seu pai não era um homem mau, apenas fraco diante da bebida. Nelson era seu meio-irmão, filho de seu pai com... O restante da página havia sido danificado pela umidade, tornando o texto ilegível. Meio-irmão? Aquela revelação parcial abriu em mim uma caixa de perguntas sem respostas. Por que mamãe nunca me contara isso em vida? Quem era a mãe de Nelson? Por que mantivemos o mesmo sobrenome se não éramos irmãos completos? E, principalmente, onde ele estaria agora? A carta incompleta, em vez de trazer respostas, apenas lançou mais mistério sobre meu passado.
Guardei aquele pedaço de papel como um tesouro e uma maldição, sabendo que provavelmente nunca descobriria toda a verdade. Foi nesse estado de confusão emocional que 2 semanas depois aceitei o convite de Dona Iracema para acompanhá-la a um baile comunitário no salão paroquial. Não desconfiava que aquela simples decisão mudaria o curso de toda a minha vida e me levaria a descobrir a mais improvável e perturbadora das verdades. Nunca fui de ir a festas ou aglomerações, preferindo sempre a segurança silenciosa de meu quarto e meus livros de enfermagem. Mas naquela noite, talvez pela inquietação provocada pela carta de mamãe ou simplesmente pelo cansaço da rotina solitária, deixei-me convencer por Dona Iracema. O salão paroquial estava decorado com bandeirinhas coloridas e luzes amareladas que disfarçavam a simplicidade do local. Mulheres exibiam seus melhores vestidos, homens ostentavam cabelos engomados, e eu me sentia deslocada em meu vestido vermelho, quase vinho emprestado de uma colega do hospital. Mantive-me num canto afastado, observando os casais rodopiarem ao som da pequena banda local, enquanto Iracema, já ambientada, conversava animadamente com velhos conhecidos. Foi quando o vi pela primeira vez, um rapaz alto de ombros largos encostado na parede oposta, tão deslocado quanto eu naquele ambiente festivo. Algo em seu jeito de estar só em meio à multidão despertou em mim uma curiosidade incomum. Nossos olhares se cruzaram brevemente e desviei, constrangida, fingindo interesse no ponche servido por senhoras da igreja. Minutos depois, enquanto me servia de um segundo copo da bebida adocicada, senti uma presença ao meu lado. O rapaz que observara há pouco se aproximou com um sorriso tímido e me perguntou se eu gostava de dançar. Respondi honestamente que não sabia, pois nunca havia tentado. Ele confessou, com uma risada baixa que me pareceu estranhamente familiar, que estava na mesma situação. "Podemos aprender juntos", sugeriu, estendendo a mão em minha direção. Num impulso que até hoje não sei explicar completamente, aceitei seu convite. E assim, desajeitados e risonhos, nos aventuramos na pista de dança sob o olhar aprovador de Dona Iracema, que sorria como quem testemunha o início de algo importante. Entre pisões nos pés e desculpas sussurradas, apresentamo-nos formalmente. Seu nome era Nelson Pereira. Trabalhava como mecânico numa oficina da cidade vizinha e estava no baile, a convite de um colega que desapareceu com uma moça logo na primeira hora da festa. Ao ouvir seu nome, senti um sobressalto inexplicável, uma corrente elétrica percorrendo minha espinha. Nelson. O mesmo nome do irmão que deixara para trás. Uma coincidência que me pareceu significativa demais para ignorar. Quando mencionei que me chamava Sueli, ele parou de dançar por um instante, franzindo levemente o testa, como se tentasse recuperar uma memória distante. "Tem certeza que não nos conhecemos de algum lugar?" Sua voz tinha uma nota de confusão genuína. Balancei a cabeça, certificando-o que tinha acabado de chegar àquela região há poucos anos, e que certamente nos encontrávamos pela primeira vez. A música terminou, mas permanecemos na pista, conversando com a naturalidade de velhos amigos que se reencontram após longa separação. Aquela noite se estendeu como um sonho febril, onde cada palavra trocada parecia nos unir por fios invisíveis tecidos pelo destino. Nelson me acompanhou até a pensão onde eu morava, caminhando lentamente sob um céu estrelado que parecia abençoar nosso encontro. No portão, perguntou timidamente se poderia me ver novamente no domingo seguinte. Assenti, tentando disfarçar a ansiedade que já me consumia ao pensar nos dias que teria que esperar até revê-lo. Na despedida, nossos dedos se tocaram brevemente e senti novamente aquela estranha corrente elétrica, agora acompanhada de um calor que se espalhou por todo o meu corpo. Naquela noite, não consegui dormir, repassando cada momento, cada palavra, cada olhar trocado com aquele estranho que parecia conhecer minha alma desde sempre. Pela primeira vez em anos, eu me sentia verdadeiramente viva, como se uma parte adormecida de mim finalmente despertasse. Nosso segundo encontro foi ainda mais revelador. Caminhamos pela praça central.
Tomamos sorvete na mesma sorveteria que eu frequentava solitariamente aos domingos e conversamos durante horas sobre nossos sonhos e medos. Nelson me contou que seu pai, um homem rude e alcoólatra, havia falecido há 3 anos, deixando-o completamente só no mundo. Também era órfão, também carregava o peso de um passado fragmentado, também buscava um sentido maior para sua existência. Ao final da tarde, quando o sol se punha tingindo o céu de tons alaranjados, ele segurou minha mão pela primeira vez. Seu toque era como voltar para casa depois de uma longa viagem, reconfortante, familiar, certo. O namoro evoluiu com a velocidade vertiginosa dos amores genuínos. 3 semanas após nosso primeiro encontro, Nelson me pediu em casamento sob a mesma árvore da praça onde havíamos passado nosso segundo domingo juntos. Não tinha anel para me oferecer, apenas uma promessa sincera. Quero construir uma vida ao seu lado, Sueli. Desde que te encontrei, sinto que finalmente estou completo. Aceitei, sem hesitação, movida por um sentimento que ia além da paixão juvenil. Era como se, ao seu lado, eu finalmente encontrasse as peças que faltavam no quebra-cabeça de minha existência. O casamento foi simples e apressado, realizado na pequena capela do hospital onde eu trabalhava, com a presença de poucos colegas e alguns amigos de Nelson da oficina. Dona Iracema me acompanhou até o altar, substituindo a figura materna que me faltava. Durante a cerimônia, enquanto o padre falava sobre a união de 2 almas que se encontram neste mundo, tive um breve momento de inquietação. Um flash de memória surgiu em minha mente. Um menino pequeno chorando enquanto eu era levada para longe. Um último olhar pela janela de um caminhão em movimento. Afastei aquela imagem perturbadora, concentrando-me no homem à minha frente, no futuro que construiríamos juntos. Trocamos alianças simples, juramos amor eterno e selamos nossa união com um beijo casto, aplaudido pelos poucos presentes. Ao sairmos da capela como marido e mulher, uma senhora idosa que aguardava na porta da igreja, paciente de longa data do hospital, comentou com uma amiga: "Olha como parecem irmãos, os dois. Mesmo jeito de andar, mesmo formato de olhos. É bonito ver um casal tão parecido." Rimos do comentário, sem imaginar que aquela observação casual carregava uma verdade que, anos mais tarde, cairia sobre nós com o peso esmagador de uma revelação devastadora. Naquele momento, porém, éramos apenas 2 jovens apaixonados, unidos pelo que acreditávamos ser o mais puro dos acasos, prontos para construir uma vida juntos, ignorantes do vínculo de sangue que jamais deveria ter sido profanado pelo amor romântico que sentíamos um pelo outro. Os primeiros anos de nosso casamento foram pintados com as cores vibrantes da felicidade genuína. Alugamos uma pequena casa de 2 cômodos nos arredores de 3 Corações. Modesta, mas nossa, o primeiro lar verdadeiro que tive desde a separação de minha família original. Nelson continuou trabalhando na oficina mecânica, enquanto eu seguia como auxiliar no hospital, nossas rendas combinadas proporcionando uma vida simples, mas digna. As noites eram nosso tesouro particular. Sentados à mesa da cozinha, sob a luz amarelada de um abajur barato, compartilhávamos as experiências do dia, sonhos para o futuro e, gradualmente, fragmentos de nossos passados individuais. Foi durante essas conversas noturnas que começamos a notar as primeiras coincidências inquietantes. Uma noite, enquanto preparava um bolo de fubá, recitei distraidamente uma cantiga infantil que mamãe costumava cantar. Nelson, que lia o jornal à mesa, levantou os olhos com expressão de espanto e completou a estrofe que eu havia deixado pela metade. "Como conhece essa canção?" perguntei, surpresa. "Meu pai cantava quando eu era pequeno", respondeu ele, franzindo a testa como se tentasse capturar uma lembrança fugitiva. "É estranho, quase não me lembro dele cantando. Era mais comum quando eu era muito pequeno. Nunca suspeitamos que compartilhávamos literalmente o mesmo passado, os mesmos traumas, o mesmo sangue. À medida que o tempo passava, nosso vínculo se fortalecia de maneiras que iam além do amor conjugal comum. Desenvolvemos uma comunicação que bastava um olhar para compreender o que o outro pensava.
Completávamos as frases um do outro com tanta frequência que virou piada entre nossos poucos amigos. Os vizinhos e colegas de trabalho frequentemente comentavam sobre nossa semelhança física, não apenas nos gestos e expressões que casais longamente unidos naturalmente compartilham, mas em aspectos mais profundos. O mesmo formato de olhos, o mesmo desenho do queixo, a mesma maneira de inclinar a cabeça quando concentrados. Uma tarde, visitando uma feira de artesanato na cidade vizinha, uma quiromante idosa insistiu em ler nossas mãos. Após examinar as linhas em minha palma e depois na de Nelson, a mulher empalideceu visivelmente. "Vocês são parentes próximos?" perguntou com voz hesitante. Quando negamos, ela sacudiu a cabeça, incrédula. "Estranho. As linhas da vida de vocês são quase idênticas. Isso só acontece entre gêmeos ou..." Deixou a frase suspensa no ar, devolvendo nossas mãos como se de repente tivesse tocado algo proibido. Rimos do incidente na volta para casa, mas algo dentro de mim ficou perturbado, uma pequena semente de inquietação que se recusava a ser ignorada. Foi nessa mesma época que começamos a tentar ter filhos. Eu havia completado 26 anos, Nelson 24, e sentíamos que era o momento de expandir nossa família. Mês após mês, esperávamos ansiosos, e mês após mês, a decepção chegava com a mesma pontualidade de meu ciclo menstrual. Após 2 anos de tentativas frustradas, procuramos ajuda médica. Os exames não revelaram nada de errado com nenhum de nós. Segundo os médicos, éramos perfeitamente capazes de conceber, simplesmente não estava acontecendo. A impossibilidade de termos filhos lançou a primeira sombra real sobre nosso casamento, até então perfeito. Nelson disfarçava sua decepção, mas eu o pegava olhando melancolicamente para crianças na praça, imaginando como seriam nossos próprios filhos. Recorremos a tratamentos, poções caseiras recomendadas por vizinhas bem-intencionadas, até mesmo promessas em igrejas de diferentes denominações. Tudo em vão. Foi Dona Iracema quem primeiro sugeriu a adoção após me ver chorar silenciosamente na sala de descanso do hospital depois de ajudar em mais um parto. "Há tantas crianças precisando de amor, Sueli", disse ela com a sabedoria de quem viu muitas vidas começarem e terminarem. "Talvez seu corpo esteja tentando lhe dizer algo." Aquelas palavras ficaram comigo, ecoando em minha mente como um presságio. Nelson inicialmente resistiu à ideia. Queria um filho de seu sangue, continuação de seu nome e linhagem. Ironicamente, era exatamente esse sangue compartilhado, embora desconhecido por nós, que impedia a concepção saudável. A natureza tem seus próprios mecanismos de proteção, mesmo quando ignoramos suas leis mais básicas. Eventualmente, após uma noite de conversa franca e algumas lágrimas, concordamos em considerar a adoção. Chegamos até a visitar um orfanato na capital, conhecemos algumas crianças, mas sempre adiávamos a decisão final. Era como se algo nos detivesse, uma hesitação inexplicável que agora, décadas depois, compreendo ter sido uma espécie de intuição cósmica nos advertindo. Uma criança entre nós seria testemunha involuntária de uma união que nunca deveria ter acontecido, e talvez, em algum nível inconsciente, soubéssemos disso. Apesar dessa decepção, construímos uma vida juntos que, em todos os outros aspectos, era profundamente satisfatória. Com o passar dos anos, estabelecemos rotinas confortáveis e tradições próprias. Os aniversários de casamento eram sempre celebrados com um piquenique à beira do rio que cortava a cidade, onde ficávamos até o pôr do sol, relembrando nossa história juntos. Aos domingos, ainda íamos à mesma sorveteria de nosso segundo encontro, pedindo sempre os mesmos sabores. Nelson gradualmente progrediu na carreira, tornando-se gerente da oficina, enquanto eu consegui finalmente me formar como enfermeira plena, realizando o sonho que Dona Genoveva havia ajudado a plantar. Vivíamos uma vida simples, mas plena, como 2 metades de uma mesma alma finalmente reunidas. Uma metáfora que usávamos frequentemente e que, sem sabermos, carregava uma verdade muito mais literal e perturbadora do que jamais poderíamos suspeitar.
Aquele sentimento de complementaridade que atribuíamos ao amor verdadeiro era, na verdade, o reconhecimento instintivo de nossos laços de sangue, a familiaridade genética confundida com afinidade romântica. Às vezes, principalmente nas noites insones, eu me pegava pensando naquele irmãozinho deixado para trás, imaginando seu rosto adulto em que homem teria se transformado. A ironia cruel do destino era que eu não precisava imaginar. Bastava olhar para o homem que dormia ao meu lado sem saber que contemplava o próprio sangue de meu sangue. Os anos se passaram assim, em uma felicidade maculada por pequenas inquietações e coincidências que preferíamos não examinar muito de perto. Até que numa manhã comum de terça-feira, o carteiro entregou uma carta endereçada a nós dois, Nelson e Sueli Fonseca da Silva. O remetente era um nome que não reconheci imediatamente, Antenor Fonseca, de Ribeirão das Almas. Meu tio por parte de pai, explicou Nelson. Não o vejo desde o enterro do meu pai. O que será que ele quer com a gente? Aquela carta, aparentemente inofensiva, era o primeiro fio a ser puxado no tecido cuidadosamente costurado de nossa ignorância compartilhada, o início do desmoronamento de tudo o que havíamos construído juntos. A carta do tio Antenor permaneceu sobre a mesa da cozinha, intocada, durante todo o dia. Nelson havia saído para o trabalho e eu tinha folga do hospital, o que me deixou sozinha com aquele envelope aparentemente inofensivo que, por alguma razão inexplicável, me causava apreensão. Enquanto realizava as tarefas domésticas, meus olhos voltavam repetidamente àquele pedaço de papel que parecia pulsar com vida própria. Somente ao entardecer, reunindo coragem, rompi o lacre e desdobrei a folha amarelada. A caligrafia tremida indicava a idade avançada do remetente. Querido sobrinho Nelson, espero que esta carta o encontre bem, assim como sua esposa Sueli. Escrevo para informar que estou muito doente e os médicos não me dão muito tempo. Antes de partir, gostaria de entregar a vocês alguns pertences de seu pai que ficaram sob minha guarda. São documentos e objetos pessoais do seu pai. Se puderem vir até Ribeirão das Almas nos próximos dias, ficarei muito grato. A idade e a doença me impedem de viajar, caso contrário, eu mesmo levaria essas coisas até vocês. Com carinho, seu tio Antenor. Reli a carta várias vezes, intrigada com a carta. Quando Nelson retornou da oficina e leu a mensagem, concordamos imediatamente que deveríamos atender ao pedido do idoso. Afinal, ele era o único familiar vivo que Nelson ainda possuía, e eu mesma sentia curiosidade sobre aquela parte da história que nunca conheci. 2 dias depois, pegamos o ônibus para Ribeirão das Almas, a cidade que havia sido o berço de nossas infâncias separadas e que agora, 20 anos depois, nos recebia de volta como um casal, ignorantes do vínculo que realmente nos unia. A casa do tio Antenor ficava num bairro simples nos arredores da cidade. Enquanto caminhávamos por aquelas ruas, senti uma familiaridade perturbadora, como se cada esquina guardasse fragmentos de uma memória que insistia em permanecer enterrada. Nelson também parecia afetado, mais silencioso que o habitual, seus olhos percorrendo as fachadas das casas como se procurasse algo específico. O encontro com o idoso foi emocionante, um senhor frágil, mas de olhos vivos e perspicazes, que se iluminaram ao ver Nelson. "Quanto se parece com seu pai!" exclamou, abraçando-o longamente. Quando fui apresentada, Antenor me estudou com uma intensidade desconcertante, como se tentasse decifrar um enigma em meu rosto. "Muito prazer em finalmente conhecer a esposa do meu sobrinho", disse ele, embora algo em seu tom sugerisse que havia mais naquelas palavras do que uma simples saudação. Fomos convidados a entrar, e enquanto Nelson conversava com o tio sobre os anos passados, eu observava os retratos nas paredes. Uma fotografia em particular capturou minha atenção. Um homem de meia idade segurando 2 crianças pequenas. Um menino de cerca de 3 anos e uma menina de aproximadamente 5. Meu coração disparou ao reconhecer o quintal com pés de jabuticaba que aparecia em minhas lembranças mais antigas. "Quem são?" perguntei, apontando para a imagem, embora já suspeitasse da resposta.
Antenor ficou subitamente sério. É seu pai, Toninho, com você e seu irmão Nelson, antes da separação. Foi a última foto tirada com vocês dois juntos. Senti o sangue gelar em minhas veias. Olhei para Nelson, que havia empalidecido, seus olhos fixos na fotografia como se contemplasse um fantasma. Isso não é possível, disse ele. Sueli é minha esposa, não minha irmã. O velho nos fitou com uma mistura de compaixão e tristeza. Vocês realmente não sabiam? Antenor nos conduziu até um quarto nos fundos da casa, onde uma caixa de madeira antiga aguardava sobre a cama. Sentei-me, minhas pernas tremendo demais para me sustentar, enquanto Nelson permanecia de pé, como uma estátua, incapaz de falar ou se mover. Aqui estão todas as provas de que preciso para confirmar o que acabei de dizer, explicou o idoso, abrindo a caixa e removendo documentos amarelados pelo tempo. Com mãos trêmulas, examinou certidões de nascimento, fotografias antigas, cartas nunca enviadas, todo um arquivo de nossa história familiar fragmentada. Era como assistir a um filme sobre minha própria vida, narrado por um estranho que conhecia detalhes que eu mesma havia esquecido ou nunca soubera. Toninho sempre foi um homem difícil, explicou Antenor. Depois que Conceição levou você embora, Sueli, ele proibiu qualquer menção ao seu nome na frente de Nelson. Era como se você tivesse morrido. Bebeu mais do que nunca, tornou-se violento, negligente. Tentei ajudar como pude, mas era impossível substituir a figura materna para o menino. Entre os documentos, encontramos uma carta escrita por meu pai pouco antes de morrer, endereçada a mim, mas nunca enviada. Com lágrimas nos olhos, li as palavras que rasgavam o véu de ignorância que havia me protegido por tantos anos. Minha filha Sueli, se um dia esta carta chegar às suas mãos, peço perdão por não ter lutado mais por você. Sua mãe estava certa em nos deixar. Eu não era o homem que vocês mereciam. Nunca deixei de pensar em você e de me preocupar com seu bem-estar. Sei que Nelson também sente sua falta, embora tente esconder. Vocês eram inseparáveis quando pequenos. Espero que algum dia o destino permita que se reencontrem como os irmãos que são e possam reconstruir o vínculo que foi brutalmente cortado. A carta continuava, mas eu já não conseguia ler através das lágrimas que embaçavam minha visão. Olhei para Nelson, meu marido há 15 anos, agora revelado como o irmão perdido de minha infância. Ele segurava uma fotografia nossa quando crianças, seu rosto uma máscara de horror e descrença. Foi o momento mais devastador de nossas vidas. O instante exato em que toda a história que havíamos construído juntos se revelou uma cruel e involuntária violação das leis mais fundamentais da natureza e da sociedade. O silêncio que caiu sobre nós era denso e sufocante, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede e pela respiração pesada de Antenor, que nos observava com a gravidade de quem administra um remédio amargo, mas necessário. Nelson foi o primeiro a falar, sua voz quase irreconhecível. Isso explica tudo. Por que não podíamos ter filhos? Por que sempre nos achavam tão parecidos? Por que nos sentimos tão conectados desde o primeiro momento? Meu Deus, o que fizemos? O horror em sua voz refletia exatamente o que eu sentia. Uma mistura tóxica de nojo, culpa, confusão e, paradoxalmente, amor. Pois esse era o aspecto mais terrível de nossa situação. Mesmo com a revelação, o amor não desapareceu instantaneamente. Havia se transformado, contaminado pela verdade, mas ainda estava lá, agora dolorosamente deslocado, exigindo uma redefinição completa. Antenor nos ofereceu um chá forte, tentando encontrar palavras de consolo onde nenhuma seria suficiente. Não se culpem, disse ele finalmente. Como poderiam saber? Conceição nunca contou a verdade para Sueli, e Toninho proibiu qualquer menção da irmã para Nelson. É uma tragédia, sim, mas não um crime de sua parte. A vida pregou em vocês a mais cruel das peças. Permanecemos na casa do tio até o anoitecer, incapazes de decidir o próximo passo. Como voltaríamos para nossa casa,
agora contaminada pela compreensão de que cada momento de intimidade compartilhado havia sido uma transgressão involuntária. Como olharíamos nos olhos um do outro, sabendo o que sabíamos? Não havia manual de instruções para nossa situação, nenhum precedente que pudéssemos seguir. Antes de partirmos, Antenor nos entregou a caixa com todos os documentos. Façam o que acharem melhor com isso. Enterrem no quintal, queimem tudo ou guardem como prova de sua verdadeira história. A escolha é de vocês. Na viagem de volta, sentados lado a lado no ônibus, mas separados por um abismo de implicações, não trocamos uma única palavra. A caixa pesava em meu colo como uma bomba prestes a explodir, embora seu conteúdo já tivesse destruído a vida que conhecíamos. O silêncio no ônibus de volta para Três Corações parecia uma entidade viva, uma presença sufocante que se estendia entre nós como um muro invisível. Nelson mantinha o olhar fixo na paisagem que desfilava pela janela, mas seus olhos não viam as árvores ou os campos. Estavam perdidos em algum ponto do passado, talvez tentando reconectar fragmentos de memória infantil à mulher que chamou de esposa por 15 anos. Eu me perguntava se em algum momento ele havia sentido um vislumbre de reconhecimento, se alguma parte adormecida de sua alma havia identificado em mim a irmã perdida. Chegamos em casa já passava da meia-noite. A caixa de documentos pesando em meus braços contendo os restos mortais de nossa vida conjugal. Pousamos as malas no chão do nosso pequeno lar, agora transformado em um museu de enganos. Cada objeto testemunha silenciosa de uma transgressão que não sabíamos estar cometendo. É você na foto, não é? Mesmo sem olhar seus olhos de criança, eu reconheceria aquele jeito de inclinar a cabeça, disse Nelson, finalmente quebrando o silêncio que se estendia desde a casa de Antenor. Sua voz não continha acusação, apenas uma dor profunda, como se constatasse uma doença terminal que acometia a ambos. Era eu, sim, respondi em um sussurro, olhando para o porta-retratos sobre a estante onde sorríamos em nosso dia de casamento, aquele que deveria ter sido o início de uma história de amor, e acabou sendo o capítulo mais recente de uma tragédia familiar iniciada 2 décadas antes. O olhar que trocamos naquele momento continha um universo inteiro de perguntas sem respostas, de recriminações não verbalizadas, de um amor que não tinha mais lugar nem nome. Precisamos decidir o que vamos fazer agora, ele disse, e pude sentir a palavra nós se fragmentando entre nós, perdendo o significado que carregara por tantos anos. Coloquei a caixa sobre a mesa e comecei a espalhar seu conteúdo, como se aqueles papéis amarelados contivessem alguma orientação sobre como prosseguir em território tão desconhecido. Havia tantas fotos que nunca tinha visto, registros de uma vida que deveria ter sido minha e me foi negada. Meu pai segurando Nelson bebê, eu com 5 anos sentada no colo de minha mãe, ainda grávida de meu irmão. Nossos pais juntos em frente à casa original em Ribeirão das Almas. Cada imagem era uma punhalada, uma evidência irrefutável do que Antenor havia nos revelado. Nossa primeira noite sob o peso da verdade foi um pesadelo desperto, um exercício de evitação e separação dolorosa. Nelson improvisou uma cama no sofá enquanto eu permaneci no quarto, ambos incapazes de dormir, prisioneiros de pensamentos que se atropelavam e emoções que não sabíamos nomear. Não posso mais tocá-la, disse ele na manhã seguinte, quando nos encontramos na cozinha como estranhos que compartilhavam uma história de intimidade proibida. Seus olhos estavam inchados e vermelhos, as roupas amarrotadas traindo a noite sem descanso. Não, eu sei, respondi, servindo o café mecanicamente, como se o gesto familiar pudesse proporcionar algum conforto em meio ao caos. Precisamos contar a alguém? Perguntei, a voz trêmula diante da perspectiva de expor nossa situação ao escrutínio público. Ele balançou a cabeça lentamente, ponderando as implicações. Temos alguma obrigação legal? Não fizemos nada conscientemente errado, mas nosso casamento é válido? É crime? A palavra crime pairou entre nós como uma sentença, e senti meu estômago revirar. Nos dias seguintes, visitamos separadamente a biblioteca municipal,
pesquisando em enciclopédias jurídicas e livros de direito familiar, tentando compreender as implicações legais de nossa situação extraordinária. O que descobrimos só aumentou nossa angústia. Casamentos entre irmãos eram nulos por lei, considerados incestuosos mesmo quando realizados em ignorância da relação sanguínea. A sugestão era a anulação imediata assim que descoberta a verdade. Mas como explicaríamos isso ao juiz? Como preencheríamos os formulários, colocaríamos em documentos oficiais que havíamos vivido como marido e mulher por 15 anos, dormido na mesma cama, compartilhado intimidades que irmãos jamais deveriam compartilhar? Após uma semana de pesquisas e conversas dolorosas, decidimos consultar um advogado em outra cidade, onde ninguém nos conhecia. Dr. Eugênio nos recebeu em seu escritório modesto, ouvindo nossa história extraordinária com uma neutralidade profissional que foi, naquele momento, um bálsamo para nossas almas atormentadas. Vocês têm provas documentais inequívocas desta relação de parentesco? Perguntou ele após ouvir nossa narrativa. Quando confirmamos, mostrando as certidões de nascimento e as fotos da infância, ele suspirou profundamente. Do ponto de vista legal, seu casamento pode ser anulado sem grandes complicações, pois foi contraído com um impedimento que desconheciam. Não há crime quando não existe dolo, quando não havia consciência da transgressão. O problema maior será social, não jurídico. Nossa busca por respostas legais logo se transformou em uma jornada muito mais profunda de autoconhecimento e reconstrução identitária. Voltamos à casa de Antenor 3 semanas após a revelação inicial, sedentos por mais informações sobre nossa família original, tentando preencher as lacunas de nossas histórias pessoais que agora se entrelaçavam de forma tão inesperada. O idoso nos recebeu com o semblante mais abatido, como se o peso de guardar aquele segredo por tantos anos finalmente pudesse ser depositado em nossos ombros. Toninho tinha seus defeitos, muitos deles, mas amava vocês dois à sua maneira torta, explicou ele enquanto nos mostrava mais fotografias e cartas guardadas. Quando Conceição fugiu levando Sueli, ele ficou devastado, alternando entre rompantes de raiva e períodos de depressão profunda. Temia que ela estivesse envenenando a mente da menina contra ele, e em parte por orgulho, em parte por medo, nunca tentou uma reaproximação. Antenor descreveu como meu pai gradualmente se afundou no alcoolismo após nossa separação, negligenciando Nelson e eventualmente morrendo de cirrose quando meu irmão tinha apenas 17 anos. Descobri que minha mãe, ao contrário do que sempre acreditei, havia tentado obter a guarda de Nelson também. Mas o sistema judiciário da época favoreceu o pai, especialmente considerando as acusações infundadas de adultério que Toninho levantou contra ela. Você se lembra de ter me procurado? Perguntei a Nelson enquanto voltávamos para casa, desta vez sentados lado a lado no ônibus, o silêncio entre nós agora mais contemplativo que opressivo. Lembro de perguntar pelo neném, que era como eu te chamava mesmo você sendo mais velha. Papai dizia que você tinha ido morar com os anjos. Depois de uns anos, parei de perguntar. Ele se calou por um momento, então continuou com voz embargada. Ao conhecer você naquele baile, senti uma conexão imediata que não conseguia explicar. Chamei aquilo de amor à primeira vista, mas talvez fosse reconhecimento. Nos meses seguintes, construímos uma nova rotina, aprendendo a viver sob o mesmo teto não mais como casal, mas como irmãos que precisavam redescobrir o que significava esse vínculo. Dividimos as contas, as tarefas domésticas, as refeições silenciosas, evitando qualquer contato físico além do absolutamente necessário. Para o mundo exterior, mantivemos a aparência de casamento normal, incapazes de enfrentar o escândalo e o julgamento público que certamente viriam com a verdade. Nossos poucos amigos notaram a mudança, o distanciamento físico, a ausência de gestos de carinho que antes eram tão naturais entre nós. Estão passando por uma crise? Perguntou Dona Genoveva certa vez, quando fui visitá-la no hospital onde ainda trabalhava ocasionalmente. É complicado, respondi, sentindo o peso da mentira por omissão. Só o tempo dirá.
O dilema moral que enfrentávamos diariamente não tinha precedentes em nenhum manual de autoajuda ou livro de psicologia. Éramos vítimas e transgressores simultaneamente, prisioneiros de uma armadilha do destino que zombava de qualquer noção de livre-arbítrio ou controle sobre nossas próprias vidas. Nas noites mais difíceis, quando a solidão se tornava insuportável, nos sentávamos na varanda observando as estrelas, conversando sobre nossa infância fragmentada, tentando reconectar os pedaços de um quebra-cabeça que nunca soubemos estar montando ao contrário. Lembro de você me dando um carrinho de madeira que papai tinha feito, contou Nelson numa dessas noites, seus olhos brilhando com a lembrança recém-recuperada. Você já tinha 6 anos, eu devia ter uns 4. Você me ensinou a empurrá-lo sem que tombasse. Sorri tristemente, frustrada por não conseguir acessar essa memória específica. Minha mãe raramente falava do passado, como se tivesse decidido que nossa vida começava no momento em que pisamos fora daquela casa, em Ribeirão das Almas. Agora entendo seu silêncio. Não era apenas sobre esquecer um marido abusivo, mas também sobre esconder de mim a existência de um irmão. Teria sido diferente se soubéssemos a verdade desde o início? Se no baile comunitário onde nos conhecemos, tivéssemos nos apresentado e imediatamente reconhecido o parentesco? A vida teria seguido rumos completamente distintos. Talvez eu tivesse me casado com outro homem, tido filhos, construído uma família sem a sombra da transgressão involuntária. Talvez Nelson tivesse encontrado outra mulher, sido pai, vivido sem o fardo que agora carregávamos. Ou talvez o simples fato de nos reencontrarmos, mesmo como irmãos conscientes do vínculo, tivesse sido suficiente para preencher o vazio que ambos carregávamos sem saber nomear. Às vezes me pergunto se nossos pais algum dia imaginaram que isso poderia acontecer, se em seus piores pesadelos vislumbraram a possibilidade de que seu filho e sua filha, separados na primeira infância e crescendo sem conhecimento um do outro, pudessem um dia se reencontrar nas circunstâncias mais improváveis e construir uma vida conjugal por 15 anos antes de descobrir a verdade devastadora. A ironia cruel era que aquele amor que sentimos, aquela conexão imediata e profunda que atribuímos ao destino, ao romance, à química inexplicável entre duas almas, nada mais era que o reconhecimento instintivo do próprio sangue. Um mecanismo biológico pervertido pela ignorância de nossa verdadeira relação. 40 anos se passaram desde aquela tarde na casa do tio Antenor, quando o alicerce de nossa vida desmoronou como um castelo de areia sob uma onda implacável. A princípio, viver sob o mesmo teto como irmãos que haviam sido amantes foi um exercício diário de autodisciplina e reconstrução identitária. Nos primeiros meses, evitávamos qualquer contato físico, como se nossos corpos guardassem a memória tátil de uma intimidade agora proibida. O simples roçar acidental de mãos ao passar o saleiro durante o jantar provocava um sobressalto, seguido por pedidos de desculpas murmurados e olhares desviados em constrangimento. Dormíamos em quartos separados, eu no quarto que compartilhávamos como casal, Nelson no pequeno escritório improvisado com um sofá-cama. A casa, antes um refúgio de afeto, tornou-se um campo minado emocional, onde cada objeto contava a história de uma união que nunca deveria ter existido. No segundo ano após a descoberta, consideramos seriamente nos separar definitivamente. Talvez fosse melhor cortar todas as amarras, pensei certa noite, enquanto fitava o teto impossibilitada de dormir. Reiniciar nossas vidas em cidades diferentes, permitir que o tempo e a distância cicatrizassem as feridas abertas pela verdade. Cheguei a fazer uma entrevista para uma vaga de enfermeira em um hospital em São Paulo, a 300 quilômetros de distância. Quando contei a Nelson sobre a possibilidade, ele assentiu com uma expressão que misturava tristeza e resignação. Talvez seja o melhor para nós dois. Recomeçar. Conhecer outras pessoas, construir vidas separadas. Diante desse assentimento, senti uma pontada aguda, um novo tipo de perda, não mais a do marido, mas a do irmão que havia recuperado apenas para contemplar sua partida novamente. Naquele momento de clareza dolorosa, compreendi que, independentemente dos rótulos sociais ou biológicos,
Nelson era a única família que eu realmente possuía no mundo, e a ideia de perdê-lo uma segunda vez era insuportável. Não aceitei o emprego. Em uma noite chuvosa, algumas semanas depois, sentados à mesa da cozinha com xícaras de chá entre nós, como uma fronteira neutra, chegamos a um entendimento tácito. Permaneceríamos juntos, não como marido e mulher, nem exatamente como irmãos convencionais, mas como sobreviventes de uma tragédia compartilhada que ninguém mais poderia compreender. O mundo ao nosso redor continuou girando, alheio ao drama silencioso que vivíamos entre quatro paredes. Para nossos vizinhos, colegas de trabalho e conhecidos casuais, continuávamos sendo o casal Fonseca da Silva, talvez um pouco mais reservado que antes, mas ainda compartilhando uma vida em comum. Apenas 3 pessoas, além de nós, conheciam a verdade. O tio Antenor, que faleceu 2 anos após a revelação, o advogado Dr. Eugênio, vinculado ao sigilo profissional, e minha madrinha Marlene, que havia cuidado de mim após a morte de minha mãe e era a única pessoa em quem confiava plenamente. Quando finalmente reuni coragem para contar-lhe toda a história, sentadas na varanda de sua pequena casa em Varginha, ela ouviu sem interrupções, seus olhos enrugados fixos nos meus, com uma compaixão que me desarmou completamente. Ao terminar meu relato, aguardei ansiosa por alguma expressão de horror ou condenação, mas ela apenas segurou minhas mãos entre as suas, ásperas pelo trabalho de uma vida inteira, e disse com sua sabedoria simples: "A vida dá cada nó que só Deus para desatar. Vocês não fizeram nada errado, minha filha. Amaram-se em ignorância e agora se respeitam em conhecimento. Que mais poderiam fazer?" Suas palavras foram um bálsamo para a culpa que ainda carregávamos, uma absolvição que nenhum tribunal formal poderia nos conceder. Com o passar dos anos, desenvolvemos uma nova dinâmica, uma intimidade fraternal que, embora diferente do que havíamos conhecido antes, possuía sua própria profundidade e significado. Nas noites de inverno, sentávamos lado a lado sob a mesma manta para assistir televisão, o contato físico gradualmente despido de qualquer conotação romântica. Nas manhãs de domingo, caminhávamos juntos até a feira, discutindo os acontecimentos da semana e planejando pequenas melhorias para nossa casa. Em nossos aniversários, trocávamos presentes escolhidos com cuidado, celebrando não mais o amor conjugal, mas a extraordinária jornada que o destino havia desenhado para nós. Quando Nelson desenvolveu problemas cardíacos aos 58 anos, fui eu quem o acompanhou em cada consulta médica, administrou sua medicação, monitorou sua dieta, e quando anos depois enfrentei um diagnóstico de câncer de mama, foi ele quem segurou minha mão durante as sessões de quimioterapia, quem raspou a própria cabeça em solidariedade quando perdi meus cabelos, quem me lembrava diariamente que eu não estava sozinha naquela batalha. Nossa ligação, purificada pelo fogo da verdade, emergiu como algo único, nem romântica, nem convencionalmente fraternal, mas uma aliança forjada em circunstâncias que desafiavam categorização. A questão sobre como poderíamos ter sido enganados por tanto tempo, como não reconhecemos um ao outro ou suspeitamos de nossa verdadeira relação, nos perseguiu por anos. Uma tarde, cerca de uma década após a revelação, estávamos organizando antigas fotografias quando Nelson encontrou uma imagem minha aos 5 anos, pouco antes da separação. Colocou-a ao lado de uma foto sua da mesma idade e observou longamente. Éramos tão pequenos, Sueli. Eu tinha apenas 3 anos quando você foi embora com nossa mãe. Que memórias um menino de 3 anos poderia preservar? E você, aos 5, com o trauma da separação, um novo lar, uma mãe determinada a apagar o passado. Como poderia reconhecer em um homem de 20 e poucos anos o irmãozinho que deixou para trás? Era uma explicação racional para algo que transcendia a razão, mas nos trouxe algum conforto. Nossa busca por respostas nos levou também a questionamentos sobre nossos pais, cujas decisões haviam desencadeado a tragédia que vivemos. Durante anos, alimentei uma raiva amarga contra minha mãe por nunca ter me contado sobre Nelson, por ter me privado da oportunidade de crescer conhecendo meu irmão.
Nelson, por sua vez, dirigia sua mágoa ao nosso pai, que em seu orgulho ferido e alcoolismo impôs um muro de silêncio que eventualmente nos conduziu ao impensável. Foi somente ao atingirmos nós mesmos a meia-idade, enfrentando nossas próprias limitações e falhas, que começamos a compreender a complexidade das escolhas feitas por aqueles que nos precederam. Não eram monstros, nem vilões, apenas pessoas frágeis, navegando as correntezas turbulentas de suas próprias dores. O perdão, quando finalmente chegou, não foi um momento dramático de epifania, mas um desarmamento gradual do ressentimento, um lento desatar dos nós de amargura que haviam se formado em nossos corações. Uma noite, visitamos juntos o cemitério municipal onde nosso pai estava enterrado. Nelson havia colocado flores regularmente em seu túmulo ao longo dos anos, mas esta era minha primeira visita. Diante da lápide simples, senti uma estranha mistura de pesar pelo que poderia ter sido e aceitação pelo que efetivamente foi. Descanse em paz, pai. Estamos bem agora, murmurei. Não apenas para o homem sob a terra, mas para a menina de 5 anos que ainda vivia em algum canto de minha alma, confusa e magoada pelo abandono. Nelson silenciosamente passou o braço ao redor de meus ombros, um gesto que anos antes teria sido carregado de significados conflitantes, mas que agora representava apenas o conforto entre irmãos unidos pelo sangue e por uma história que ninguém mais poderia compreender em toda a sua complexidade. O tempo continuou sua marcha inexorável, trazendo consigo as inevitáveis mudanças e perdas. Nelson faleceu há 7 anos, aos 72, durante o sono. Uma morte serena após uma vida extraordinária. Encontrei-o pela manhã, seu rosto relaxado em uma expressão de paz que não via há décadas. Segurei sua mão já fria entre as minhas e chorei não apenas pelo irmão, mas por tudo o que havíamos sido um para o outro através das metamorfoses de nosso relacionamento. Era estranho pensar que ao longo de 50 anos tínhamos sido um casal ilícito, depois irmãos redescobertos, companheiros de sobrevivência e, finalmente, em nossos últimos anos, algo próximo ao que deveríamos ter sido desde o início, família, no sentido mais puro da palavra. Em seu funeral, onde compareceram apenas alguns amigos próximos e colegas de trabalho, ninguém além de mim conhecia toda a verdade sobre o homem dentro do caixão, a jornada extraordinária que havia sido sua vida, o segredo que carregamos juntos por tantos anos. Sobre sua lápide, mandei gravar: Nelson Fonseca da Silva, amado irmão e companheiro de vida. Era a primeira vez que reconhecíamos publicamente nosso verdadeiro vínculo, ainda que poucos compreendessem a profundidade daquela inscrição. Nos anos desde sua partida, tenho refletido muito sobre a natureza do amor, do destino e do perdão. Em algumas noites, quando a solidão se torna mais aguda, pego-me imaginando realidades alternativas. E se nossa mãe tivesse levado nós dois quando deixou nosso pai? E se tivéssemos crescido como irmãos normais, conscientes de nosso parentesco? E se nunca tivéssemos nos reencontrado, cada um vivendo sua vida em completa ignorância da existência do outro? Mas essas especulações são tão fúteis quanto tentar conter água com as mãos. Nossa história foi o que foi, uma trajetória singular de amor, dor, descoberta e redenção. Hoje, enquanto contemplo o entardecer de minha própria vida, não sinto vergonha nem arrependimento. O amor que Nelson e eu compartilhamos, em todas suas formas e transformações, foi genuíno. Éramos 2 almas lançadas em um labirinto sem mapa, fazendo o melhor que podíamos com as informações que tínhamos. Se existe alguma lição a ser extraída de nossa extraordinária jornada, talvez seja esta: o amor, em sua essência mais pura, transcende rótulos e definições sociais. Ele se adapta, evolui, encontra novos caminhos, mesmo quando os antigos são bloqueados. E no final, não são as convenções ou expectativas externas que definem a qualidade de uma vida, mas a honestidade e a compaixão com que enfrentamos as verdades que o destino coloca em nosso caminho, por mais dolorosas que sejam. E se essa história tocou seu coração, minha filha, então faz uma coisa por mim.
Deixa seu like aqui embaixo, comenta o que você sentiu e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra de acolhimento hoje. Às vezes, uma lembrança contada com carinho é tudo que a gente precisa para aquecer o peito num dia difícil. E se quiser continuar me ouvindo prosear, se inscreve no canal e ativa aquele sininho, viu? Toda semana eu passo por aqui com mais um causo, mais uma memória, mais um pedacinho da minha vida que, olha, pode ser parecida com a sua. Agora vou ficando por aqui. Fica com Deus e até a próxima história.